Fiz hoje meus exames. Hoje. Tá, vamos lá, ó. Não, de novo. Glicemia tá no talo, tá? Mas hemoglobina glicada 5,3, tá? Ó, pra ficar sem. Então, Lucas, tá, vou explicar. Primeira coisa, temos mais ou menos somando umas 50 pessoas, vários nutris. Primeira coisa, quem aqui é da área da saúde? Só me comunica aqui, quem é da área da saúde aqui? Bom, aqui todo mundo, né? Mas aqui, quem é da área da saúde? Me fala aí. Quem é que é da área da saúde? Meu, todo mundo da área da saúde tem uma coisa em. Quer dizer, todo mundo é sacanagem, mas a maioria da galera da área da saúde tem uma coisa em comum. A gente é paranoico, adivinha com o quê? Com a saúde. Então, sempre que eu vou fazer exame, eu já chego apavorado, tá? E tem uma coisa que aumenta a glicemia, né? Que é aumentar cortisol e adrenalina. Porém, qual é a interpretação da coisa? Beleza, glicemia no talo, mas o que que é hemoglobina glicada, galera? Só puro cortisol, sabe? Galera, o que que é hemoglobina glicada? Horrível, como sempre, Jean. Não me pergunta do meu emocional que eu não quero chorar aqui. Tô brincando. O que que é hemoglobina glicada? Hemoglobina glicada é a média ali dos últimos 3 meses da nossa glicemia, aproximadamente, né? Então, a glicemia de jejum, ela varia muito ao longo muito mesmo, sim, ao longo do dia. Cara, tu pode ser tu pode ser uma pessoa com um metabolismo extremamente ativo, assim, muito bom mesmo. E, cara, tu um dia ali aleatório, tu media a tua glicemia num momento aleatório que tá em 140, 150, não é uma coisa absurda de acontecer. Então a gente considera todo o aspecto metabólico. Além disso, quando a gente usa exames, pessoal, sei que a temática hoje não é exames, tá? Mas querendo ou não, vamos falar de análogos de GLP-1, a gente acaba falando um pouquinho. Só que assim, pessoal, exames, tá? Exames, eles têm uma característica que é o seguinte: a gente avalia o exame para entender se o contexto geral causa algum grau de preocupação. É óbvio isso, né, galera? A gente avalia o exame para isso. Então, dentro do contexto metabólico geral, né? Exatamente. Estresse. Assim, no meu caso, a gente pode considerar muito, né, a questão do estresse, tá? No meu caso, a gente pode considerar muito isso. Tá, deixa eu tirar aqui, que acho que fica ruim minha imagem assim. Deixa eu só ver uma coisa. Mas, falando do que interessa, né, meu povo? Tá, e aí, os análogos de GLP-1, qual é a situação? O que que vocês me falam aí sobre os análogos da GLP-1? Deixa eu ver se tá passando, que às vezes não passa o slide. Aí, só deixa eu tirar isso aqui que tá estranho. O que que vocês me falam sobre os análogos de GLP-1? Acho que tá todo mundo usando, né? Ozempic Head! Ozempic Head! Pô, cabeça de Ozempic é muita sacanagem, né? Sabia que esse é um termo que tem gente que já considera até um termo. Tá, não, assim, não dá pra dizer científico, mas já é um termo que a galera usa muito. Cabeça de Ozempic, bah, cabeça de Ozempic. Se me chamam de cabeça de Ozempic, bah, eu ia ficar muito triste, cara. Pô, cabeça de Ozempic é sacanagem. Cabeça de Ozempic é sacanagem demais. Mas vamos lá, galera. O negócio é o seguinte: hoje é entender o que que é evidência, o que que é moda aí, então, nos análogos de GLP-1, né? O meu nome é Fabrício De Grandes, para quem está aqui na sua primeira aula comigo, acredito que não é o caso de ninguém aqui, né? Saiba que eu sou nutricionista, também sou profissional de educação física, tudo formado aqui na UFPEL, especialista em algumas áreas dentro aí da nutrição, nutrição esportiva, fisiologia do exercício. Tenho mestrado e possuo doutorado também em nutrição pela Universidade Federal de Pelotas. Sou docente universitário e nutricionista clínico. Inclusive aqui, ó, tá o link para quem tem dúvidas sobre como funcionam minhas consultorias nutricionais e eu tenho dezenas de produtos aí que eu trabalho dentro da ideia da nutrição esportiva. Para quem tem dúvidas, só clicar aqui. E não te esquece já que assim, pessoal, o grupo de estudos.
ele é para nutris e futuros nutris principalmente, mas a gente consegue se comunicar também de uma maneira não tão técnica, para trazer para todo mundo. Claro, quando for um assunto muito técnico, sinto muito, mas a galera que não é da área não será convidada. O fato é, meu, aproveita esse momento, tá? Tu deve ter outros grupos com teus colegas, com teus amigos da nutrição. Cara, envia o grupo de estudos, pessoal. Olha essa baita aula, é gratuita. Aqui ninguém é concorrente, a gente aprende junto. Aqui vocês vão ver, tá? Quem tá chegando agora vai ver que é muito interessante assim o como a galera se conecta, tem um networking de fato, sabe? Aquele networking saudável mesmo. Cara, tem aluno de mentoria que às vezes ele quer saber, bah, eu quero saber quanto tu ganha, como que a gente chega nesse valor. Cara, a gente fala aqui coisa que às vezes eu até tenho que não gravar por causa disso. Então, pô, vamos trazer mais gente aí. Manda lá, pega o link do grupo de estudos, manda para a maior parte de pessoas que vocês conseguirem, vamos lotar os grupos de verdade, assim, fazer uma comunidade de fato. O negócio é o seguinte, pessoal. Bom, primeira coisa, né? Primeira coisa. Bom, o colega, inclusive, acabou de fazer uma pergunta aqui, tá? E eu vou ler, porque já responde a nossa frase principal. Qual a tua opinião sobre o uso indiscriminado dos análogos sem a mudança de comportamento? Bosta, bosta, vai dar problema. Vai dar problema e, detalhe, o problema depois eles falam assim, ó, ai, o medicamento me deu rebote. Ah, tá. Não, vamos lá, né? Então, tu era uma pessoa que comia 5 pizzas no dia. Tu vai lá, usa o medicamento, que eu vou explicar aqui hoje o que esse medicamento faz. Ele vai lá e, basicamente, pô, tem um hormônio que bloqueia muito teu apetite. Cara, se bloqueia teu apetite, controla a saciedade, controla a saciação, o que esse hormônio vai fazer, galera? O que esse hormônio vai fazer? Tu controlar apetite, tu comer muito menos. Então imagina assim, né? Com diferentes potências, claro, falaremos sobre isso hoje, inclusive. Então tu imagina assim, cara, tu tá usando um troço que não deixa mais tu comer 5 pizzas. Tu vai, sei lá, conseguir comer no máximo uma pizza, né? Só que daí tu não entendeu ainda, né, Davi? Pô, tu não entendeu ainda que, na verdade, tu tem que entender que, pô, o fato é que tu não pode ficar comendo pizza segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Era para ser óbvio, mas demorou para entender. Então, aqui, ó, primeira frase, escutem isso, gravem. Caneta não é dieta injetável. O que está acontecendo hoje? Pergunta aberta para vocês. Quem está atendendo a nutrição? Quem mais aí sentiu cair número de atendimentos? Falem abertamente aqui. Eu vou falar, eu senti, tá? Eu senti, não tem vergonha de falar, diminuiu o número de atendimentos. E aí, por aí, como é que foi? Eu, tá. Pois é, tem nome e sobrenome. Canetinha, análogo de GLP-1, duplo análogo de GLP-1, que seja, as famosas canetinhas emagrecedoras. Por quê, galera? Porque, primeiro, que a gente está num ambiente muito anti-ciência atualmente. Isso é um grande problema, mas é um problema para a gente discutir outra hora. E segundo, porque a galera é imediatista. A galera é imediatista. O ser humano é imediatista. Não se discute isso. E nós, como nutricionistas, profissionais de saúde humanizados, a gente precisa entender uma coisa. Por mais que a gente queira impor um modelo ótimo de comportamento entre as pessoas, então eu gostaria, né, que todo mundo, né, tivesse a consciência de que eu tenho que mudar meu comportamento. Eu tenho que, na verdade, ir no nutricionista. Pô, se eu vou gastar R$ 2.000 numa caneta, por que eu já não invisto um pouquinho mais e vou no psicólogo? Nossa, seria lindo. Só que quem entrou na nutrição e está formado vai saber do que eu tô falando. Cara, o primeiro pensamento que a gente tinha era: queria estar formado amanhã. É isso. Entende? Então, cabe a nós entender esse pensamento imediatista do ser humano. Faz parte. Infelizmente. Dentro desse pensamento imediatista, cabe ao nutricionista saber gerenciar expectativas. Quantas vezes eu falei aqui pra galera, quando se trata sobre peso e obesidade, primeira coisa é manejar a expectativa. Tipo assim, se tu deixar o teu paciente entender que é possível, sim, ele ir numa consulta, perder 30 quilos no mês e nunca mais aparecer porque tá resolvido os problemas dele, cara, tu tá mentindo pra ele. Ele vai acreditar em ti, só que depois ele vai falar mal de ti e tem que pagar outro nutricionista. Então,
infelizmente, é saber esse meio termo. E outra coisa que eu chamo a atenção para vocês. Tem muito nutricionista que tem se posicionado da seguinte maneira: ah, ou eu sou a favor ou eu sou contra. Cara, como assim? Contra o quê? Por exemplo, eu sou contra uma pessoa de 60 quilos querer ir para 58 usando caneta. Mas eu sou totalmente a favor de uma pessoa de 130 quilos querer finalmente conseguir segurar o neto dele no colo utilizando a caneta. Meu Deus! Certo? Então é contexto dependente. A gente não pode agir de maneira tão abrupta, como se, né? Exatamente, Liz. Exatamente. Errado dizer sou contra sem saber o contexto. Ponto. Guardem isso. Por quê? Muitos nutris estão afastando as pessoas que usam análogo de GLP-1, certo? E que querem um apoio nutricional, mas acham que o nutricionista vai julgar, que o nutricionista vai dizer, não, bah, não, meu Deus, o cara usa análogo de GLP-1, não, ele é louco, ele é imediatista. Todo ser humano é imediatista. Todo ser humano é imediatista, principalmente porque não sabe disso aqui. Fisiologia do emagrecimento. Bom, primeira coisa é entender que obesidade é uma doença extremamente complexa, multifatorial, certo? Que envolve basicamente um cálculo muito específico, que é o seguinte: o quanto entra, o quanto sai. Ah, então tá. Então é só comer menos e gastar mais. Não. Sabe por quê? Porque isso é a parte física, literalmente física, né? Termodinâmica, conceitos físicos. Agora, não te esquece que do lado que entra, a gente está falando de mais de, pelo menos a gente estima mais de 30 fatores que afetam. Do lado que sai energia, pelo menos mais de 30 fatores que afetam. Então é imprescindível que a gente entenda esse comportamento multifatorial do emagrecimento. Imprescindível que a gente entenda esse comportamento multifatorial do emagrecimento e que, dentro desse comportamento multifatorial, a gente tem uma situação bem pontual que é a questão de saciedade, saciação e apetite. O que mais vai controlar o que de fato, até onde o nosso paciente pode ir. Exato, a Liz falou, tem o emocional envolvido. Liz, tem o emocional, tem o biológico, tem o cultural, tem o econômico, tem a genética, mas no fundo, tudo se traduz em comer muito, gastar pouco, comer muito, gastar pouco. Tudo se resume a isso? Não. Mas essa é a base que envolve essa doença de altíssima complexidade, certo? Dito isso, hoje a gente tem um conhecimento muito mais vasto do que seriam a regulação do apetite. Especialmente, muitos de vocês ao longo da faculdade devem ter ouvido já falar sobre. Fala, colega! E aí, Felipe, como é que tá, meu? Saudades, cara. Muitos já devem ter ouvido falar, né, da ideia do eixo intestino-cérebro, que envolve um sistema integrado de comunicação ali que vai conectar o teu trato gastrointestinal lá com o teu sistema nervoso central. Então, por si só, meu Deus, eixo intestino-cérebro, acho que tem uma importância gigantesca, né? Agora, quando a gente fala desse eixo, a gente tem uma sinalização hormonal que vai para cá, tá? Muito importante, galera. Muito importante. A gente tem, então, peptídeos, né? Hoje fala, tudo é peptídeo. Gente, peptídeos, por exemplo, colágeno é um peptídeo. Qual peptídeo tu tá falando, né? Ah, peptídeo funciona. Como assim? Eu acho muito engraçado a galera que generaliza, se acha super entendida da coisa e na verdade não tá falando nada com nada. Mas vamos lá. A gente tem, por exemplo, peptídeos intestinais, como o GLP-1, né? O PYY, que é o peptídeo Y, né? A gente tem o GIP, que agora na retratutida vai ser o adicional. Então, lembram que a gente tem o análogo, o duplo análogo, e agora na retratutida o trianálogo, que vai ter, além do GIP, que já tem no Monjaro, o glucagon. A gente tem a colecistoquinina, né? E todos esses são liberados por células que estão lá no nosso intestino. Eles vão agir tanto lá quanto aqui. Tanto lá quanto aqui. Mas qual é o lance do primeiro e, vamos dizer assim, pelo menos no debate atual, o principal até num conceito social da coisa, porque muita gente fala, né, de tudo, que as canetinhas e tal, análogo de GLP-1, análogo de GLP-1. Bom, o que a gente tem hoje, tá, galera? Bom, o GLP-1,
ele é secretado lá no ilho e no colo, e ele é em resposta a nutrientes. Ele vai atuar lá no nosso hipotálamo, vai promover saciedade e retardar esvaziamento gástrico. Ou seja, a pessoa vai se sentir saciada, certo? Além disso, ele tem ações como estímulo não tão importantes e não tão eficazes como outros, mas também, né, na secreção de insulina, inibição do glucagon. E o lance dele é o seguinte: há décadas atrás, os caras já tinham. Isso aí, os hormônios incretínicos. Os caras já tinham se ligado numa coisa. Meu, pô, interessante esse hormônio, né? Porque ele é um hormônio que ele é em sinalização a nutrientes. E ele basicamente sinaliza pro teu cérebro. Sabe quando a gente tá comendo ali, tipo, pô, sabe, no início ali, quando a gente tá comendo e sente assim, bah, tá enchendo a coisa, hein? Pois é, pois é. O GLP-1 tem um papel muito importante nisso. Muito importante. Só que ele tem uma sacada interessante. A meia-vida dessa droga, ela é uma meia-vida muito curta. Mais especificamente, os pesquisadores viram que a meia-vida dela ficava sempre no máximo ali de 1 a 2 minutos. O que explica, por exemplo, por que a gente comia, ficava muito cheio, mas isso passava muito rápido, né, galera? Agora, os pesquisadores tiveram uma ideia genial. Meu, se esse GLP-1 dura tão pouco, por que eu não vou lá e basicamente, né, é, aumento, prolongo a duração dele? Aí, os caras tiveram uma ideia interessante que é mimetizar a ação do GLP-1, né, do nosso hormônio, mas com mais estabilidade, né? Então, por exemplo, tem enzima que degrada esse GLP-1 e eles vão lá e tentam bloquear essa enzima, né? E principalmente prolongar essa ideia da meia-vida. Então, o que que aconteceu? Com isso, eles tiveram, primeiramente, um sucesso para prolongar ali para 13, se estima até 24 horas, os primeiros análogos de GLP-1. Onde vocês vão se lembrar, né? Por exemplo, a liraglutida se utilizava uma vez por dia. Só que se percebeu uma coisa, pô, peraí, dá para deixar mais potente e principalmente, pá, a galera não tá curtindo ficar aplicando todos os dias. Então vamos aumentar e vamos deixar mais potente. Então eles botaram ali uma meia-vida muito mais prolongada, onde entrou a semaglutida, principalmente na figura do Ozempic, subcutâneo, mas também de maneira oral, a semaglutida no nome comercial de vai vir daqui a pouco, mas eu me esqueci. Se alguém se lembrar, ou procura na internet aí, deixa aqui no chat só porque eu me esqueci. Não, Ozivia é o novo. Semaglutida oral. Me esqueci o nome, pessoal. Mas enfim, vai vir daqui a pouco. A dulaglutida, né? E o que a gente tem hoje que seria um duplo análogo. Por que um duplo análogo? Porque é um análogo de GLP-1, mas também do GIP, que é um outro hormônio incretínico. O que, em parte, inclusive, explica o que a gente vai discutir daqui a pouco, que é potencial de efeito de cada um. Agora, se a gente pensar de maneira lógica, galera, porra, qual vai ser o impacto dos análogos de GLP-1? Ribelsus, valeu, boa, Liz. Ribelsus, tá? Qual vai ser os impactos, para quem tem medo de canetinha? Já vou falar sobre isso, Davi. Por alta dose, sim, pancreatite. O Davi perguntou, professor, já temos alguma evidência robusta sobre algum dano por alta dose ou uso prolongado? Alta dose, sim, pancreatite. Tá? Inclusive, já vi paciente meu, médico, eu fiquei louco com ele, tá? Foi lá e meteu, não sei, eu falei, cara, parece eu, parece eu com medo de fazer exame de sangue. O que que deu na tua cabeça, cara? Porque o cara foi lá e botou a dose máxima do Monjaro na primeira, deu uma pancreatite, quase morreu, tá? Obviamente não vou falar o nome do cara, mas sim, por altas doses, sim, tá? Então, óbvio, a gente tem implicações extremamente importantes dentro da parte nutricional. Inclusive, é muito louco pensar que a galera
não pensa o seguinte, meu, tô usando o GLP-1, quer saber o que eu vou fazer? Cara, eu vou consultar com o nutricionista. Agora é a hora de eu consultar com o nutricionista. Porque eu tô com uma bengala que finalmente, inclusive, é um relato de grande parte dos meus pacientes que estão em uso de análogos de GLP-1, que é finalmente, cara, finalmente eu tô, digamos assim, no controle, né? Aquela coisa de impulsividade. Então, é óbvio que o primeiro efeito da coisa é redução do apetite e, consequentemente, redução da ingestão energética, certo? Ah, e o que mais que a gente tem dentro desses efeitos? Bom, obviamente, se a gente está falando de um medicamento que ele é potencialmente bloqueador do apetite, a gente vai estar falando de um risco acentuado de perder massa magra. Mas aqui eu chamo atenção para uma coisa de vocês, galera. O que que acontece, tá? Perder massa magra não é um efeito atribuído da medicação, é um efeito atribuído do efeito da medicação. O que que eu quero dizer com isso? Uma coisa é tu utilizar o análogo de GLP-1, duplo análogo ou trianálogo em seguida, apesar que tem gente que está trazendo do Paraguai já o trianálogo, não sei nem como, né? Mas, depois disso, vai lá e come 500 calorias, porque dá. Quem tá usando sabe que dá. Come 500 calorias por dia. Galera, comendo 500 calorias por dia, qualquer ser humano vai perder massa magra. Então a gente tem, quando se fala de obesidade, dado importante para a galera que está aqui acompanhando os slides, para quem não sabe, aqui tem uma aula com slides que é mais para nutris, né, futuros nutris, mas fiquem aqui também no Insta, porque tá bem tranquilo, dá para acompanhar por aqui também, né? Onde a gente está falando de uma redução associada a baixo volume energético. Se o sujeito tem 120 quilos e perde 20 quilos, a gente já sabe que se mais de 25% dessa perda de peso for de massa magra, alguma coisa está extremamente errada. Alguma coisa está extremamente errada. Em vários trabalhos com relação ao uso de GLP-1, a gente observa sim uma redução até acima de 50% proveniente de massa magra. Isso é ruim. Então, esse efeito adverso, ele é um efeito que provoca monitoramento por parte do nutricionista, lógico, mas ele também é um efeito adverso que ele é muito mais manipulável do que os efeitos que são clássicos atribuídos à medicação, como, por exemplo, constipação, né, e náusea, que a gente vai observar em 50% a frequência desses colaterais, né? Como eu mencionei, o colega perguntou: ah, mas e se tiver alta dose? Qual é o. Bom, efeitos pancreáticos e biliares é muito bem observado, especialmente quando existe uma redução muito agressiva do peso nos efeitos de colelitíase, né? Então, pedra ali na vesícula também não é incomum de acontecer. Quando vocês podem ver na prática, a gente observa muito isso, acontece com muitos pacientes. O paciente perde muito peso muito rápido, não só com o uso das canetas, mas a própria perda de peso leva a isso. Começa a mobilizar muito lipídio, muito ácido graxo, e pode se depositar um pouco ali na vesícula, faz a pedra e aí dá problema, né? E alguns efeitos discretos que merecem monitoramento também, né? Como efeitos renais, são bem raros, né? Cardiovasculares, assim como todo medicamento, ele pode causar algum grau de efeito, certo? Agora, o que que isso nos traz com relação a interações específicas desse medicamento com dieta e exercício físico? Bom, se os análogos de GLP-1 reduzem a ingestão energética expressivamente, se não tiver estímulo anabólico, então qual é uma coisa que é inegociável entre eu e meu paciente? Gente, eu e meu paciente, inegociável. Vai usar GLP-1, vai treinar força. A musculação, cara, não sei. Não precisa ser exclusivamente musculação. Não precisa. A gente vai poder estar falando, talvez, a minha senhorinha lá de 80 anos que faz pilates, é treinar força. O sujeito que está recém-iniciando no processo de treinamento prefere fazer uma coisa mais em casa, mais caseira, é treinar força, certo? Agora, ele tem que ter sobrecarga. Ele tem que ter sobrecarga. Se não tiver um estímulo anabólico, vai virar o Ozempic Red. Vai virar o cabeça de Ozempic.
porque perde muita massa magra e não pelo efeito específico da medicação. É por um efeito de redução, claro, da ingestão espontânea. Então imagina, pessoal, é definhar o paciente. Aí a galera, eu tô vendo, assim, tipo, na rua, a gente, uma capacidade que eu criei, que eu não queria ter criado, é a capacidade de olhar o paciente, gente, olhar ele e dizer assim, esse cara tá usando GLP-1 e tá sem acompanhamento nutricional. Não tem problema, Rafa, pode ser. Porque ele tá, aqui, ó, então, assim, ó, pô, tá de sacanagem, né? Então, galera, além disso, algumas revisões e, óbvio, na literatura clássica, a gente observa que é interessante, né, que se trabalhe com uma organização proteica. Então, uma ingestão proteica aumentada. Não estou falando de 15 gramas de proteína por quilo de peso, hoje tudo é proteína. A galera inventou até água proteica. Fiz um vídeo no meu canal do YouTube, inclusive, vão para lá ver, né? Quem não tá no link lá da minha bio, do Instagram, tá? Tem um vídeo muito legal que é sobre a. Ah, não, não usei marca para não dar problema, mas eu mostrei ali uma análise das águas proteicas, porque tá de sacanagem com aquilo, né? Pô, água proteica, meu. Agora tudo é proteína. Aí depois vocês choram, tá encarecendo o whey protein. Sim, né, gente? Pô, vocês querem tudo proteína, é óbvio que a indústria vai ter oferta e demanda, pô. Certo? Mas o lance é o seguinte, meu, não é magia metabólica. Não é. Não é. O que é muito engraçado, porque finalmente, agora com o uso das canetinhas, finalmente a galera tá assim, ó. Ah, pô, pior que o que eu precisava era comer menos caloria mesmo. Não me diga. Não me diga que era isso que tu precisava, que todos os nutricionistas falam desde que o mundo é mundo. Até porque isso é uma lei física, envolve termodinâmica. Eu mexo, né? Ah, não, café proteico. Não, eu sou. A Rafa falou assim, né? A colega falou assim: ontem eu fui no evento que tinha café proteico. Ah, não, cara. Café proteico. Eu sou da seguinte teoria, tá? Se uma marca de cerveja faz cerveja proteica, se uma marca de café faz café proteico, se uma marca de água faz água proteica, não tem como isso não ser uma porcaria. Não tem. Cara, foca no que tá fazendo. Não, não desfoca, velho. Não desfoca, né? Não desfoca. Café proteico. Tá muito bom. Então é isso. O que vai acontecer vai reduzir muito o consumo energético. Tanto, pessoal, que hoje existe, né, se eu não me engano, de maneira off-label, a utilização desses medicamentos até para tratamento de dependência. Por quê? Porque controla muito a impulsividade do paciente, mas muito, muito mesmo a impulsividade do paciente. Então, o fato é que não é nenhuma magia metabólica, nem nada do tipo, tá? O que que vai produzir a perda de peso é um cálculo clássico que envolve balanço energético. Ah, tá, meu. É uma doença do fitness. E aí eu dei uma palestra agora semana passada lá em Porto Alegre e eu falei muito sobre isso, porque a galera é muito, né, e eu acho que tem que ser mesmo, né, questionar a indústria farmacêutica e tal. Eu perguntei, e a indústria do fitness, vocês questionam? Ah, como assim? Do suplemento, das academias, porque assim, não é tanto dinheiro a menos assim que a indústria do. Não pensa que eles só são pobrezinhos. Só que no Brasil eles movimentam alguns bilhões. Então será por que a gente não questiona também a indústria do fitness, né, galera? Muito boa a tua fala, tá, Davi? E assim, galera, uma das coisas que realmente. Big Mac proteico, o Pedro falou. Big Mac proteico. Aqui a gente tem, né, tamanho do efeito. Então, vamos lá. Muitos pacientes meus iniciam um tratamento com um médico, né? Então, sempre lembrando, quem prescreve a medicação é um médico, o nutricionista faz o acompanhamento nutricional, né? E vários desses pacientes, eles costumam me questionar uma coisa muito legal, que é o seguinte: uso para impulso. A Paula falou, a minha psiquiatra falou sobre isso comigo essa semana, sobre o uso para impulsos. Aham. Para impulsividade, sim. E é engraçado porque vários pacientes eles me trazem isso, pô, tipo, parece que eu tô mais que eu tô não é nem mais, é finalmente no controle do que eu vou comer. Eu acho essa fala muito muito interessante, inclusive.
E aí, pessoal, a gente tem de fato muitos pacientes que querem saber, tá, mas e aí, qual é o melhor? Gente, não é o melhor. É óbvio que tem tamanho de efeito diferente. Principalmente, é só pensar numa lógica. Eu acabei de falar para vocês que o Ozempic ou a semaglutida, vamos lá, né? Ela tem uma questão de um análogo de GLP-1, enquanto que o Mounjaro é um duplo análogo. Ele é GLP-1 e GIP. Então, o potencial de efeito da tirzepatida, do Mounjaro, é maior. Por exemplo, no Step 1, que é o trabalho com semaglutida, que foi o que deu a origem, né, a aprovação da medicação, a gente tem quase 2.000 adultos, né, com sobrepeso ou obesidade, mas sem diabetes. Eles recebiam ali, chegaram a receber a dose máxima, é 2,4 miligramas por semana, podem me corrigir aí, mas se eu não me engano é isso, né? E depois de 68 semanas, a redução do peso médio foi de 15%. Aí a gente já tem um dado muito legal, né? 68 semanas dá. 68 semanas não dá um ano, né, galera? É 4, 40. Um ano e meio, quase. Um ano e meio. Tá. Um ano e meio. 15% de perda de peso depois de um ano e meio. O que que vocês acham que é? Assim, sendo bem sincero, assim. Podem, sem errar, sem medo de errar. Eu não vou corrigir, não vou dizer, ah, não, tu tá viajando. Não, fala aí. 15% depois de um ano e meio de perda de peso. O que que é para vocês? Um, com medicação. Com medicação. O que que vocês acham que é, galera? 15% de perda de peso. Então, tipo assim, a pessoa tinha 100 quilos e ficou com 85 depois de um ano. Sem medo de errar. Ih, tô com vergonha. Ficaram com vergonha de errar. Ah, não acredito. Tá, eu respondo para vocês. Pessoal, é um emagrecimento? Não, Júlia. Infelizmente, não. Parece pouco. É óbvio. Por quê? Por quê? Porque as pessoas não sabem gerenciar expectativas. Agora eu vou fazer um desafio com vocês. Quantas pessoas vocês conhecem que iniciaram o processo de emagrecimento? Várias, 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 várias. Não, sim, vocês conhecem centenas de pessoas que iniciaram o processo de emagrecimento. Quantas perderam 15%, 10% do peso corporal, no mínimo, e um ano depois, nem um ano e meio, um ano depois, mantiveram essa perda. Então a pessoa tinha 120 quilos, perdeu 12 quilos e hoje ela segue com 105, ela não voltou para 120. Pessoal, hoje, emagrecimento de sucesso, no mínimo, é quando a pessoa perde no mínimo 10% do peso corporal total dela e mantém isso por no mínimo um ano. Sabe quantas pessoas conseguem fazer isso dentro das estimativas grandes que a gente tem? Um a cada 10 tentantes. Entenderam? Então, mesmo com a medicação. Ah, ó, exatamente. Exatamente. Por exemplo, tem paciente meu que depois de um ano, o paciente fala, pô, mas perdi 1,5 kg por mês, pô, foi. É, mas compara com a tua amiga que iniciou o emagrecimento, me diz como é que ela tá. Isso com a medicação. Então, pessoal, isso tem duas conclusões aqui. Um, a galera não gerencia expectativa, não sabe, inclusive nós não sabemos gerenciar. Então, por exemplo, pô, perder 10% do peso corporal e manter, isso é maravilhoso. Isso é uma coisa muito boa. E dois, perder peso é muito, mas muito difícil. Mas muito difícil. Certo? Exato. Ó, Júlia, meu tio tinha 170, passei ele para 160, não aguentou muito o processo, agora está na caneta. Cara, é uma excelente bengala para ele. É uma excelente bengala para ele. Exatamente, concordo também. Bah, muito bom o teu comentário, Pedro. Pessoal, leia um comentário do Pedro aqui no chat, por favor. Então, é uma bengala que faz sentido, galera. Infelizmente, a gente tem que concordar que a medicação ela é uma bengala que faz total sentido, desde que o paciente, o médico, explique para esse paciente. Então, a gente tem que manter um contato profissional extremo entre médico, paciente, nutricionista, porque emagrecer é muito difícil. É muito difícil. A única epidemia que a gente iniciou lá em 2002 e nunca diminuiu o percentual foi a obesidade.
todas as outras, de pandemia, tudo já até saiu de foco, entende? Então é muito difícil. E aí, prosseguindo aqui, enquanto isso, o Surmont, né? Surmont One, que é do Tirzepatida, a gente já viu um número maior de pessoas, né? E foi durante, no Step 1 foi 68, no Surmont foi 72 semanas, e a perda média com 15 miligramas, né? Ou a dose máxima, foi de 21%. Né? Então, sim, o Monjaro tem um efeito maior justamente por causa da combinação ali das medicações e tal. Então, cara, porra, 21%, a gente quase tá vendo uma bariátrica aí. Com a retratutida a gente vai ver isso. E quando se compara os dois, né, que daí esse trabalho daí seria o Surmont 5, né, que é uma comparação ali direta, né? Anteriormente a gente tinha comparações indiretas, né? Então pegava um trabalho, outro trabalho. A gente tem aqui uma comparação direta com 700 e poucos participantes. Muita coisa, muito, Rafa, muito. Com 700 e poucos participantes ali, foi durante 72 semanas, com a tirzepatida 20%, com a semaglutida 14%. Só que a tirzepatida ainda teve uma redução maior de cintura, né? Então, se for pensar, vamos lá, se fosse pensar em política pública, né? Vamos supor que não é, por isso que o Monjaro é mais caro, mas vamos supor que a tirzepatida fosse mais mesmo valor. Política pública, pô, o ideal seria trabalhar, né, com a tirzepatida pelo potencial de efeito dela que tá claramente maior, né? Mas não é só peso. A gente tem muito desfecho clínico, né? Um dos maiores erros que o nutricionista, que o médico, que o cientista, que qualquer pessoa tem é avaliar esse medicamento só pelo peso. Porque, pessoal, hoje o grande mal de todas as doenças é a obesidade. Na minha concepção, em nível populacional, a obesidade, gente, é linkada com dezenas de tipos de câncer, doenças cardiovasculares, emocional, traumatológica, até renal. Meu, assim, emagrecer as pessoas é uma coisa extremamente importante. Então não é só sobre o peso, porque isso vai trazer benefício adicional. Por exemplo, no Select, que daí é um trabalho mais recente, as pessoas foram acompanhadas por 40 meses, tá? Eventos cardiovasculares maiores ocorreram em menos de 10, em 6% nas pessoas tratadas com semaglutida. Deixa eu pegar uma colinha aqui, senão vou me esquecer os dados específicos, vou falar bobagem para vocês. Não tem como me lembrar de tudo também, né, galera? Peraí. Só abrir uma colinha aqui. Aqui. 6,5% das pessoas com semaglutida e 8% no grupo placebo. Né? Então a gente está falando de uma redução relativa de 20% no risco do desfecho, falando de morte cardiovascular, infarto, acidente vascular cerebral, certo? Detalhe: pessoas com doença cardiovascular prévia. Então, né? Pessoas com obesidade, a própria insuficiência cardíaca, né? A semaglutida ela melhorou sintomas, limitações físicas, né? Tem um outro trabalho também que é o Summit. Esse trabalho ele reduziu o desfecho que seria a morte cardiovascular ou até piorar a insuficiência cardíaca. E com pessoas que têm a obesidade, têm o sobrepeso, mas junto tem, então, doença cardiovascular. Então, assim, né? Outro, por isso, inclusive, que se eu não me engano, foi liberado durante um tempo até para dentistas trabalharem. Eu acho que ainda é liberado, se eu não me engano, a prescrição, quando é com apneia obstrutiva. Podem me corrigir se eu estiver errado, mas com apneia obstrutiva do sono, porque também trabalhos mostram que a tirzepatida reduziu muito o índice de apneia, de hipopneia, né? Carga, pressão arterial também, obviamente, né? Mas especificamente nesse no caso dos dentistas. Já falo sobre isso. E o set point metabólico já fala sobre isso. Segurança, né? Então, assim, pessoal, os efeitos adversos mais comuns, eu gosto muito de comparar com quem. Todo mundo aqui passou os anos 2000 e vai lembrar das anfetaminas,
né? Que a galera usava rodo, usava até para ir para festa, não só para emagrecer. Da sibutramina, né? Que eram medicamentos que produziam, à época, as evidências mostravam ali 6, 7% de perda de peso, com um monte de cara, problema cardiovascular, problema emocional. Cara, tinha gente que pirava usando sibutramina, meu. Isso é muito colateral, é muito colateral. Então, os efeitos adversos mais comuns, por isso que brilha tanto os olhos de quem prescreve. Boa, boa, manda, manda, Rafa. Manda. Olha, Rafa, queria mandar essa lápis pra minha vizinha que vende caneta falsificada. Meu Deus do céu, cara, a galera é muito louca, né? Imagina, cara, comprar retrato tido. Não, como assim o troço não tá nem no país que originou os estudos? Como é que vocês estão conseguindo comprar? São náuseas, né? Então, vômitos, diarreia, constipação, desconforto abdominal, né? E um colateral, que é, querendo ou não, é um colateral, que é redução agressiva do apetite. Meu Deus. Tô lendo aqui, Davi, o que tu falou. Mas claro que tem riscos, né? Então, por exemplo, alguma suspeita de doença da vesícula, né? Reações gastrointestinais mais graves, né? Pancreatite, assim como todo medicamento. Agora, existe uma questão entre a negação e o terrorismo, né? A gente não nega os colaterais, mas pelo amor de Deus, por exemplo, pancreatite a gente está falando de 1%. Talvez o paracetamol tenha um percentual maior, talvez, não sei, até alguém pode. eh, eh, Não, cara, até alguém pode me corrigir, mas a Paula falou assim, ó, que é bem isso, galera, trazendo, não é nem dentro do pneu, porque se no pneu eles vão aquecer, vai estragar todo o produto mesmo. Eu descobri, a galera bota dentro das caixas térmicas, eles botam um troço no meio ali, esses dias eu vi uns vídeos da PRF quebrando as caixas e ah, que vergonha. Bah, meu Deus do céu, cara. Olha, eu não sei, eu ia me esconder pro resto da vida. Já pensou? Filmando ali, tu levando as canetinhas. E um outro mito muito grande que existe, né? Que assim, é obrigatório usar para sempre. Peraí, cara, isso aqui é uma confusão muito grande, tá? Muito grande. De fato. Quando se estendeu, por exemplo, o trabalho do Step One, que eu falei para vocês, um ano depois da retirada, tá? Os participantes, mesmo com intervenção no estilo de vida, mudança de hábitos, os participantes recuperaram pelo menos 2/3 do peso. Isso ligou um alerta bem importante, tá? No Surmonte, depois daquela perda de 21%, os participantes que continuaram perderam mais peso, enquanto que aqueles que migraram, saíram da tirzepatida e foram para o placebo, eles apresentaram um reganho. Então vamos lá. Existe obrigatoriedade de usar para sempre? Não. Não há nenhuma diretriz que diga isso. Tem muito médico que fala isso está errado. Não existe essa obrigatoriedade. Existem pessoas que talvez tenham que usar várias vezes? Sim, sim. Principalmente quem, durante o uso, não conseguiu mudar efetivamente os seus hábitos. Fato, fato, tá? Então, é uma confusão entre obesidade crônica, por exemplo, quem tem Ah, eu tive obesidade. Não, não, filho. O tio da Júlia ali, se tiver com 80 quilos, tem obesidade. Ele tá naquilo, ó, quem perdeu a última aula vai ter que ir lá no canal do YouTube, já tá lá, tá? Ele tem obesidade. O que aconteceu é que ele tem uma obesidade controlada. Eu expliquei o que é controlada, o que é clínica, o que é pré-clínica. Então vão lá no meu canal do YouTube, tá? Agora, ele tem uma obesidade controlada. Mas, de fato, usar para sempre não tem essa obrigatoriedade. Não há nenhuma diretriz que fale isso. Certo, galera? Mas já escutei de médicos que é igual medicamento para pressão. Não, não. E inclusive ali, até medicamento para pressão. Cara, tem paciente meu que dependendo, teve paciente meu que perdeu 40 e poucos quilos e não usa mais medicação para pressão. Ele é hipertenso. Essa é a confusão. Mas a pressão dele tá normal. Sim, sim, mas ele foi diagnosticado com hipertensão uma vez na vida, uma doença crônica, ele é hipertenso. Que nem a obesidade. Eu acho que essa é a grande confusão da galera. Então vamos lá. Vários mitinhos, mitões aqui para nós, tá? Quase encerrando já. Não, Rafa, eu acho que o caminho é quando as pessoas. A Rafa perguntou, trouxe um questionamento muito importante. Tu acha que o caminho é esse?
tipo remédio psiquiátrico que é para sempre. Não, tá? Eu não acho. Eu acho que o caminho principal é a gente conseguir conscientizar a galera. Estamos num momento muito anti-ciência de novo, tá? De novo, que merda, que lixo isso. Mas estamos novamente no momento anti-ciência, né? Porém, é conscientizar que o trabalho multiprofissional que vai levar esse paciente a entender, com psicólogo, né? Exato, Davi. Muitos ficam. Muitos ficam. Mas, ó, o Davi falou assim, ó, é tão triste saber que os efeitos da obesidade ficam eternamente. Mas os efeitos, por exemplo, de doença, muitos, tu vai entrar em remissão. Por exemplo, existem evidências que a partir de 3% de perda de peso, tu já tem melhor em pressão arterial, em triglicerídeo. Isso é importantíssimo, certo? Então, assim, galera. Deixa eu ver. Exatamente. Digo por mim, porque tem o TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada, e que não é para sempre o tratamento, a medicação. Então, o tratamento eu tenho também, né? Mas farei para sempre, óbvio. Tratamento psicoterápico, eu farei para sempre, porque senão dá problema, entende? É que nem a obesidade, cara, tu deixou chegar ali, agora tu vai ter que conviver com algumas coisas, tu pode entrar em remissão, mas tu vai ter que entender o processo, que tu entrou numa doença. Mas vamos lá. Semaglutida emagrece porque causa náusea. Mito, mitão. Corta apetite. Tirzepatida é uma semaglutida mais forte. Não. O potencial de efeito é maior. Um é um agonista, outro é um duplo agonista. Todo usuário perde músculo de maneira perigosa. Exagero total, tá? Tem redução de massa livre de gordura, né? Mas o significado clínico depende de composição corporal, ver funcionalidade, né? Ver como foi distribuída a dieta daquele paciente. Boa noite, galera. Boa noite, boa noite. A caneta substitui dieta e exercício. Na cabeça das pessoas, sim. Agora, é o grande. Para mim, minha concepção, tá? É o que faz as pessoas terem que, de novo, tomar medicação, nunca conseguirem sair da medicação, porque elas não entenderam que, cara, exercício físico. Não, ai, agora eu vou começar a treinar. Vou treinar durante 2 meses. Não, meu, é que nem escovar os dentes, velho. Tu tem que fazer. O simples fato de tu fazer exercício físico te protege 5 vezes de risco de morte por qualquer causa, em comparação a quem não se movimenta. Ano eleitoral é o caos para a ciência. Vejo os políticos utilizando a falta de educação da população para criar terrorismo e sensacionalismo. Total, né, cara? Nem até sem entrar em contexto político, esquerda, direita, tanto faz, mas é total, total. Isso é muito triste. E dar vazão para isso é muito perigoso. Porque quem é o. Gente, a anticiência, o maior risco, quem corre somos nós. Porque eu acho que a galera da nutrição não se deu conta. A gente é ciência. A área da saúde é ciência da saúde, inclusive. E quem sofre é a gente. Aí a gente começa assim, pô, ai meu Deus do céu, agora tá diminuindo muito, a galera não quer mais consultar, usa chat GPT e acha que tá resolvido. Pô, que estranho, né? Mas lá eu te via falando que é verdade. Esses cientistas são uns abobados, eles são tudo politizado, né? Isso aí eu via tu falar. E aí? A dieta sozinha sempre produz o mesmo resultado. Cara, não, tá? Essa bengala é muito forte, ela funciona muito, tá? Ozempic Face é uma doença causada pelo uso do Ozempic. Não, não é. Não é, tá? O que que acontece? Não é, primeiro que não é um diagnóstico médico, tá? Como tem rápida perda de gordura corporal, uma das regiões que responde mais rápido é o colágeno da pele. Então se perde, exatamente, mas ó, o nutricionista passa mais tempo desmentindo do que atuando. Se perde muito rápido, cai a pele. Alimentos estimulam GLP-1, mito, mitinho, mitão. Microdose é estratégia comprovada, né, para manutenção. Não tem evidência suficiente. O que que é a microdose, né, galera? Ó, fiz ali o tratamento, né? Não, como se a alimentação pudesse produzir o mesmo efeito. Não, não, não faz isso, cara. Não faz o mesmo efeito que. Não tem, infelizmente, a galera às vezes me pergunta, tem suplemento? Cara, infelizmente não. Eu te falo, pô, cara, não é que eu seja cético. Eu seria o cara mais feliz do mundo se eu pudesse te trazer um medicamento que, não, olha só, esse aqui funciona. Um suplemento, desculpa.
Quanto maior a dose, melhor? Não, obviamente não, né? Depende, inclusive, da quantidade de peso que precisa perder. Retatutida já é a nova caneta disponível, pelo amor de Deus, não é, tá? Não é. A gente tem um estudo de fase 2 que já mostrou perda de mais de 24%, mas a gente precisa de aprovação, segurança de longo prazo e, de fato, a indicação clínica estabelecida. E caneta Tetra Pak e solução para qualquer pessoa que queira emagrecer, pelo amor de Deus, né, pessoal? Olha os dados que eu trouxe para vocês, mostrando o quão difícil é emagrecer. O quão difícil é emagrecer. E para a gente ir encerrando aqui, então, 5 mensagens finais que eu quero trazer. Terapias baseadas em GLP-1 têm evidência para redução de peso em populações específicas e com condições específicas. IMC no mínimo acima de 30 ou 27 mais comorbidade. Não são medicamentos cosméticos. Eu fico pé da vida com a galera que, ai, eu quero ir pro meu casamento. Aí tu olha, a pessoa tá com 68 quilos, quer pesar 65, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Tirzepatida não é uma semaglutida mais forte, tá? Quarta, perder peso não é suficiente. Perder peso nunca vai ser suficiente. Qualidade, massa muscular, sintoma, hidratação e assim, principalmente disparado comportamento. Se não tiver mudança efetiva de hábitos, esquece, tu vai ter que ficar usando canetinha. Tu vai perder peso, vai emagrecer, vai ter que usar de novo. Vai emagrecer, não vai mudar hábitos, vai reganhar, vai ter que usar de novo. E o debate científico não é caneta boa contra caneta ruim. Eu acredito ou não acredito. É assim, para quem, quando, por quê, vai ter acompanhamento devido. Certo, meu povinho? Da aula é isso. Dúvidas, espaço para dúvidas, vamos lá. Venham com dúvidas. Boa, valeu. Lembrando, galera, quem tá aqui, ó, esse site aqui é o meu site das minhas consultorias nutricionais, né? Quem tiver dúvida, só clicar aqui. Valeu, Davi. Só clicar aqui e acessar. Outra coisa, galera, mandem esse, os nossos grupos de estudos, tá? Mandem pra galera, pessoal. Mandem pra galera, tá? Mandem pra galera. Todo mundo da nutrição, futuro nutricionista tem que estar participando. Vou guardar a tua pergunta, Claudinei. Me chama no Insta, no direct, que eu te explico sobre isso, mas já deixo dito aqui, ó, vai ter aula sobre isso. Pode falar sobre vitaminas, né, para um atleta, né, o que ocasiona a baixa delas. Vou falar sobre isso, Claudinei. Vou falar, prometo, tá? Mas eu quero que tu já me deixe essa pergunta no direct, que eu vou te responder especificamente e vou criar uma aula sobre isso que eu acho que vai ajudar muito a galera também. Tá, pessoal? É isso por hoje. Tamo junto, então. Beijão, boa noite. Até a galera. Tchauzinho. Boa noite.